Muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui nos encontrando para nosso encontro de número 7, né? Aula de número 7 aqui, nossa mentoria de número 7 aqui, da turma número 2 do Universo Prospere. Parece esquisito, né? Falar aula número 7 da turma número 2, mas é isso mesmo que você conhece. Turma número 2, estamos na sétima aula, sétimo encontro nosso, sétimo papo. Eu gosto de chamar de papo, né? Porque eu aprendo tanto quanto vocês e é sempre interessante demais. E hoje a gente vai falar de algo que parece óbvio, porém se fosse óbvio, tão óbvio assim, todo mundo estaria na melhor fase de suas vidas e não sairia delas nunca mais. Que é sobre a única coisa que precisa se levar a sério, pelo menos uma parte do dia, para se alcançar os resultados que você quer em todas as áreas da sua vida. É uma coisa que 100% das pessoas que prosperam dominam pelo menos um pedacinho, um pequeno período do seu dia, da sua semana, do seu mês, do seu ano, que é a coerência. Parece uma palavra tão simples e ao mesmo tempo tão difícil de levar a sério. Por que é difícil de levar a sério? Porque a coerência é a resposta para toda dificuldade, todo período que a gente patina, toda busca por ideias, toda busca por estratégias, toda busca por crescimento, ela só enrosca por falta de coerência. Se todo ser humano fosse 100% coerente o tempo todo mundo era extremamente saudável, magro, rico, não falaria mal de ninguém, não é verdade? Mas o que acontece é que se a gente, na minha visão, é impossível a gente ser coerente o tempo todo, 24 horas no dia, um segundo. Saúde, amém. Porque eu acho impossível nós sermos coerentes com tudo 100% do nosso dia, todos os dias da nossa vida. Porque existem desejos, existem impulsos que nos levam a deslizar na coerência. Como, por exemplo, quem não gosta de um açúcar? Quem não gosta de uma massa? Quem não gosta de repente, de um refrigerante, de um álcool? Quem não gosta de coisas saborosas que não são saudáveis, não é verdade? Todas as vezes que a gente fala assim, vou pegar meu caso, vai. Eu quero dar uma enxugada, eu quero perder uns quilinhos, entendeu? Por quê? Porque eu quero. Agora, não é coerente da minha parte tomar um sorvete como eu tomei agora há pouco, entendeu? De sobremesa. Se eu quero emagrecer, por exemplo, se eu quero dar uma secada, tomar um sorvete de sobremesa numa segunda-feira, independente do dia, vai uma segunda-feira, de boa, você não está sendo coerente. Você não quer emagrecer nada já. Fica quieto, não fale isso pros outros não. Correto? Entenderam o que eu quis dizer? Então, se a gente leva a coerência a sério, a gente não tem problema com alcançar meta, não tem problema com distribuição de produtos, não tem problema com abertura de novas unidades, não tem problema de aumento de vendas, não tem problema de recompra, não tem problema de nada. Nada. Se a gente leva a coerência a sério, a gente sabe exatamente o dia que a gente vai ter o primeiro milhão ou o próximo milhão acumulado na conta. Se a gente leva a coerência a sério, a gente sabe exatamente o que fazer todos os dias para não passar vontade e ao mesmo tempo ter saúde de forma física, do jeito que a gente sempre quis. Se a gente levar a sério a coerência, a gente também tem aquela história de realização pessoal. Eu chamo de coerência social. Se a gente tivesse coerência, a gente saberia exatamente que dia e para onde a gente vai fazer nossa próxima viagem. Qual será o nosso próximo carro e quando teremos ele? Qual será a nossa próxima casa e quando mudaremos para ela? Ou construiremos ela? Ou escolheremos ela? Por que a gente não faz isso? Porque a gente não pratica coerência. Correto? Portanto, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Algumas coisas que eu separei aqui. Não adianta a gente pensar assim, eu preciso ser coerente. Antes de colher o fruto, tomar do néctar da coerência, gostaram dessa? Tomar do néctar néctar da coerência, a gente precisa procurar a raiz da coerência, já que a raiz determina os frutos. Já nos disse T. Harv Eker no livro Dos Segredos da Mente Milionária. Então, qual que é a raiz da coerência? É a coragem. A raiz da coerência é a coragem. Todas as pessoas que alcançam coisas que a gente quer alcançar, elas têm, antes de mais nada, coragem. Antes de serem coerentes, elas são corajosas, porque para serem coerentes, elas têm que ter coragem. Deixa eu levar para a prática. Como é que a gente quer aumentar a venda se hoje nós estamos na era digital e nós não temos coragem de fazer uma live?
Como é que a gente quer aumentar a venda, quer ganhar mais dinheiro, quer dobrar o nosso faturamento, se a gente sabe que precisa, por exemplo, fazer vendas online e a gente não tem a coerência de estabelecer o número mínimo de pessoas com as quais nós vamos falar todos os dias por direct, ou por WhatsApp, ou por Messenger. Como é que a gente pode falar assim para as pessoas? Eu vou emagrecer, eu vou dar uma secada boa, você não tem noção. Ou então, eu vou bater minha meta tal dia. Ou então, eu vou acumular tantos mil reais, ou então R$1 milhão, ou quanto você quiser. Se a gente não tem a coerência de administrar bem o pouco que entra para ser um bom administrador do muito que vai entrar. Se a gente não tem a coerência de, como eu dei o exemplo agora há pouco, segurar a onda no excesso de carboidrato. Se a gente não tem a coerência de fazer números altos na primeira semana do mês ou no primeiro dia da semana para dar uma adiantada muito forte no retorno para vendas. Entende o que eu estou dizendo? Então, uma coisa é a gente querer, outra coisa é a gente ser coerente para buscar e realizar. Querer todo mundo quer. Todo mundo quer ficar saudável, todo mundo quer viver até 300 anos de vida, funcionando bem, lúcido, independente. Todo mundo quer ganhar muito dinheiro todos os dias, todo mundo quer ganhar mais. Todo mundo quer ir para o próximo nível. Todo mundo, eu, você, todo mundo quer. Todo mundo quer. Eu estou falando com vocês aqui de um ótimo computador, para mim esse computador é excelente, mas se você me falar assim, cara, você não quer um melhor, com mais espaço, com mais memória, mais rápido, com uma câmera melhor? Eu falo, lógico que eu quero. Então todo mundo quer. Todo mundo quer alguma coisa a mais. Não, para mim tá bom assim. Não tá. Você está tentando se enganar, está tentando se justificar para você que, pô, para eu ter mais eu preciso fazer coisas a mais e tá confortável. Para que eu vou fazer coisa a mais? Entende? Mas no fundo todo mundo quer. Se for de graça, você quer. Por que as pessoas jogam tanto na loteria, compram tanto esses títulos de capitalização? Porque, pô, eu corro o risco de ganhar alguma coisa, lei do mínimo esforço. Eu ganho muito fazendo pouco. Entende? Então, no fundo, todo mundo quer mais. Só que não existe a coerência de fazer para buscar mais. E nós aqui, nós somos prosperandos. Nós aqui, nós somos pessoas que estamos prontos para o próximo nível. Prontos para alcançar mais. Prontos para fazer desse mês de agosto ainda o melhor mês da história dos nossos negócios. Prontos para fazer com que a nossa saúde seja cada vez melhor, sem que a gente tenha que se privar dos prazeres da vida, dos encontros da vida. Então, para ser coerente, nós temos que ser corajosos primeiro. O exemplo que eu dei da live é talvez o mais atual da falta de coerência. Todo mundo quer vender mais. Só que são pouquíssimas pessoas que têm a coerência, portanto, a coragem de abrir uma live, de fazer stories mostrando o seu rosto, falando. E não estou aqui criticando quem não faz, não. Só estou plantando a semente da reflexão. Entendeu? E aí o que acontece é que quando a pessoa faz isso uma vez, ela experimenta um crescimento tão rápido e instantâneo, absurdo, que ela fala, meu Deus, é isso que eu preciso fazer para sempre. Eu só não estava sendo coerente, não estava tendo a coragem da coerência. A coragem da coerência é tudo o que a gente precisa para alcançar os nossos objetivos, sejam eles quais forem, com mais velocidade e com mais solidez e com previsibilidade. Olha que coisa interessante que eu estou dizendo para vocês. Uma coisa muito séria sobre coerência é que pessoas coerentes são previsíveis. As pessoas que falam alguma coisa, vão lá e cumprem aquilo que falaram, falam que querem alcançar, vão lá e cumprem aquilo que alcançam aquilo que sugeriram, essas pessoas são previsíveis, elas são totalmente confiáveis. Elas são sugadas por um network melhor. Então, a coerência, cuja raiz é a coragem, ela nos leva a um network melhor. A um ciclo de relacionamentos que nos impulsiona. Lá na turma 1, a primeira aula nossa, o primeiro papo nosso, foi sobre criação de novo network. Você quer sair de onde você está, você tem que criar novo network, não tem como ser diferente, porque o seu network ele é responsável por 85% dos seus resultados. Network é mais importante que dinheiro, e visão é mais importante que network. Agora, coerência é mais importante que isso tudo. Porque para você partir para um novo network, você tem que ser coerente. Para você ter coerência você tem que ter coragem. E para você ter coragem, você tem dois caminhos. Ou você tem coragem porque eu vou tentar, vai pelo amor. Ou você tem coragem porque é a única solução, o único caminho que lhe resta. Você vai pela dor.
Eu preciso ter coragem ou eu quero ter coragem. Mas coragem, você vai ter que passar pela coragem. Entendeu? Quem trabalha, quem lida com negócios aqui, todos nós lidamos com negócios. Seja um negócio nosso ou a gente entra e empreende, né? Em outro negócio. Lidera uma equipe de vendas, a gente tem ali as nossas metas pessoais, ou então a gente tem o nosso negócio, empreende junto com uma coisa que a gente já tem. Enfim, isso já é uma prova de coragem. Agora, o que falta, talvez, seja a coragem que impulsione a coerência para que a gente faça coisas que até agora a gente não fez por um pequeno espaço de tempo do dia. É aí que está o detalhe. Por um curto espaço de tempo. Quando eu falo um curto espaço de tempo, são algumas horas do dia. Não é o dia inteiro. Quando a gente é coerente, até agora eu falei do problema, agora estou falando da solução. Quando a gente é coerente, você não tem noção. Quando a gente busca coerência por um pequeno espaço de tempo, a gente elimina muitas distrações que fazem com que nos falte coragem, que fazem com que nos falte a busca por um novo network, que fazem com que nos falte o impulsionamento para a coerência. Correto? Então, quando a gente pega uma parte do nosso dia, 1 hora do nosso dia, 2 horas do nosso dia, meio período do nosso dia, e naquele período, naquele momento, a gente é 100% coerente entre o que a gente quer e o que a gente está fazendo para alcançar o que a gente quer, vou repetir, coerente entre o que a gente quer e o que a gente está fazendo para alcançar o que a gente quer, a gente impulsiona os nossos resultados de maneira assustadora. Assustadora. A gente rampa em qualquer área da nossa vida. Então, se não pegar a semana, tem 7 dias. Se nesses 7 dias, 5 ou 6 desses 7 dias, eu contribuir, eu colaborar com a minha saúde, com a minha forma física, com a minha alimentação, com a minha hidratação, com a minha atividade física, com o meu descanso adequado, com a minha mentalidade, se em 5 ou 6 desses 7 dias eu colaborar com essas 5 áreas de maneira, pelo menos, disciplinada, eu estou sendo coerente com o resultado de forma física que eu quero ter, com o resultado de peso que eu quero ter, com o resultado de saúde que eu quero ter, de imunidade que eu quero ter. Verdade, não é? Agora, se eu deixo para amanhã eu começo isso aí, amanhã eu faço, esse amanhã nunca chega. A gente deixa de ser coerente. Correto? Se eu sou coerente com grana e eu falo assim, pô, chega, nem que for R$1 por mês, eu vou guardar. E passa a ter o hábito da administração, independente da quantia, você passa a ser coerente com a energia do dinheiro, com a energia da riqueza, com a energia da busca. Quando você pensa assim, este mês, essa semana, hoje, eu vou fazer o melhor mês da história do meu negócio, do meu trabalho. Eu vou fazer o maior número de clientes novos e repetidores que eu já fiz em toda a minha vida. E você pega um pedacinho do seu dia e é coerente com esse desejo, você elimina todas as distrações que te impedem de ter a coragem para ter a coerência de falar com mais pessoas, de fazer boas ações de marketing, fazer boas ações de venda ativa, como falamos a semana passada, de venda passiva, de venda reativa, de venda semente. Você fica atento, você tem olhos atentos, você tem um fechamento de águia. Entendeu? Mari, verdade. Então, um pequeno período bem trabalhado causa um enorme resultado no final desse período. Então, quando a gente tem coerência, é tudo que a gente precisa, é coerência, mais nada. E quem prospera busca ter esse tipo de coerência. Quem prospera, pelo menos um curto período da sua vida, ele é tão coerente, mas tão coerente que ele não pensa em outra coisa. Ele fecha as portas para tudo aquilo que lhe rouba a coerência. Fecha as portas para as amizades que lhe roubam a coerência. Não dá para perder amizade, nada disso, mas ele tem menos contato. Ele tem associações limitadas com aquilo que lhe rouba a coerência. Correto? Agora, quando passa o tempo e essa pessoa, por ter sido coerente, começa a colher frutos extremamente gigantescos e muito doces, muito saborosos, aí ele vê que 2 coisas. Número 1, valeu a pena. E número 2, deixou um exemplo claro para os seus filhos, para os seus pais, para a sua equipe, para o seu time de vendas, enfim, para quem está por perto.
para quem está por perto. E quando você tem coerência, você busca isso aí de maneira muito não é radical, mas você busca ser coerente, você busca fazer o que tem que ser feito de maneira muito natural. Por quê? Porque você põe na tua cabeça, não, eu preciso fazer isso porque isso é coerente com o que eu quero realizar na minha vida. Agora, só pra gente encerrar, de tudo isso aí, existe um problema só. Muitas pessoas até gostariam de ser coerente, mas não sabem serem assim, eu tenho que ser coerente. Coerente com o quê? Entendeu? Por quê? Porque não sabem onde querem chegar. Não sabem quanto querem ganhar esse mês. Não sabem que tipo de saúde querem ter. Que tipo de forma física quer ter. Não decidiu isso ainda. E, inclusive, tem alguma dificuldade em decidir. Isso não é um demérito. Entende? Mas a primeira coisa que tem que se decidir é essa. E eu fiz aqui uma listinha de 4 tipos de coerência que eu queria deixar como sugestão para vocês. Aqui o Zé deixou, mais uma vez, com certeza, uma contribuição maravilhosa. O que mais temos hoje em dia são distrações dentro de um bombardeio de informações. Eu também acho. Quando falta coerência, falta disciplina e comprometimento. E acabamos vivendo de acordo com o fluxo dos demais. Vamos pela manada. Aí é ladeira abaixo, né, Zé? Aí é ladeira abaixo, não tem jeito. Não tem jeito. Aí a gente vê os caras grandes, e aí olha pra eles e fala assim, caramba, que legal, hein? Pô, esse cara é bom, esse cara é foda. Ele não é bom, ele é foda, ele é coerente. Ele é coerente. É só isso. Por algum período da vida dele, ele foi mais coerente, menos coerente, mas ele é coerente. É tudo isso que a gente precisa ter. Coerência entre o que a gente está fazendo hoje e o que a gente quer de resultado. Então, a primeira coisa, que resultado que eu quero ter? Em 4 horas aqui. Número 1, na minha saúde e na minha forma física. Que resultado que eu quero ter? Eu estou dentro do meu peso? Por exemplo, eu falei no início aqui que eu quero emagrecer. Quero dar uma reduzida em algumas coisas aqui, porque eu quero. Beleza. Número 1, saúde e forma física. Onde eu quero chegar? E o que eu estou fazendo? Está me levando para perto desse objetivo ou não? Estou sendo coerente ou não? Número 2, minha coerência profissional. Minhas metas pessoais. Não as metas que a empresa me sugere ou me impõe. Entendeu? Minhas metas pessoais. Meta é piso, não é teto. E toda vez que a gente recebe uma meta de uma empresa ou de alguma situação, o nome do jogo é você pegar aquela meta e falar assim, por que tão pouco? A meta da empresa pode ser essa, a minha é maior. Porque se eu bater a meta da empresa apenas, eu não vou ganhar o que eu quero ganhar na minha vida, todo nesse mês. Eu quero ganhar muito mais que isso. Então a minha meta pessoal é maior que a meta da empresa. E tá tudo certo. Agora, o que eu estou fazendo? Em números diários, em apresentações, em marketing, enfim, tem sido coerente com a minha meta todos os dias? Número 3, meta financeira. E aí é um calcanhar de Aquiles para a maioria das pessoas. Por quê? Porque não se tem o hábito de administrar a grana. E imprevistos acontecem. Então, é aquele momento onde você tem que entender que se eu tenho uma determinada meta financeira, o que eu tenho feito hoje com cada real que entra para mim tem sido coerente com a meta com a minha o que eu busco financeiramente para o futuro? Se não começar aí e mantiver essa coerência, obrigado, eu sei que você tem compromisso, eu sei que você tem, enfim, coisas que você tem que acertar, mas se não tiver coerência, esse dia nunca vai chegar. E quarto, coerência social. Que tipo de experiências eu quero viver? Que tipo de viagem eu quero fazer? Que tipo de carro que eu quero andar? Que tipo de lugar que eu quero morar? Que tipo de experiências? Que tipo de experiência eu quero viver? Ótimo, definiu que tipo de experiência eu quero viver? Fantástico. O que eu tenho feito hoje tem sido coerente com isso? Por exemplo, se você quer fazer uma viagem internacional, você já foi numa agência para fazer o orçamento de quanto ficaria essa viagem? Porque se você nem foi atrás de saber quanto custa, de verdade você está só no que eu quero. Então, eu também quero. Mas você não está sendo coerente com esse querer. É aí que eu queria chegar. Antes de ser coerente com o fazer, tem que ser coerente com o querer. Se eu quero fazer uma viagem para fora do Brasil, ou para um lugar que eu nunca conheci ainda no Brasil, ou que eu já conheço e gostaria de ir de novo,
Tá bom, quanto me custa ela? Que data que eu posso me programar para ir? E ser coerente com aquilo ali. Enquanto a gente não faz isso, a gente tá só no oba-oba. Tem que ter essa coerência. Coerência envolve coragem. Como falou agora há pouco. E aí o que eu faço? Além da viagem, pô, eu tenho vontade de repente andar num carro mais novo, um carro melhor. Beleza, já foi ver quanto custa esse carro? Já fez um test drive nele? Já entendeu o que você tem que fazer para ter ele? Ou se você já sabe quanto ele custaria por mês para você, já entendeu quanto você tem que ganhar mais para construir uma realidade que te traga a possibilidade de ter esse carro? Casa. Pô, quero mudar para uma casa mais confortável, então mais segura, ou então melhor, mais nova, mais moderna. Quero construir, quero comprar um terreno, quero fazer alguma coisa. Fantástico, você já sabe quanto custa, onde que fica esse terreno, onde fica essa casa. Você já sabe, você tem essas informações? Entende isso? Porque isso te ajuda a ter a coerência. Isso é o caminho da coerência. A coerência com o quê? Beleza? Então, para encerrar de vez, antes de querer alguma coisa, a gente tem que pensar assim: eu quero, mas eu estou disposto a ser coerente por tempo suficiente para alcançar isso aí? Quem prospera faz isso. Prosperar é crescimento contínuo. Prosperidade é crescimento contínuo. Quem prospera faz isso. E não adianta a gente falar assim: pô, eu querer todo mundo quer, igual eu falei agora há pouco. Querer todo mundo quer, mas nós aqui, a gente não fica só no campo do querer. Nós somos foda. Nós somos absurdamente acima da média. Nós não estamos aqui a passeio nessa vida. Nós estamos aqui para deixar um legado. Nós estamos aqui, a gente não está aqui hoje à noite para perder nosso tempo. A gente está aqui para entender que, pô, segunda-feira, estamos na reta final do mês de agosto e este mês vai ser o melhor mês da história dos meus ganhos. Este mês vai ser o melhor mês da história das minhas conquistas. Este mês eu não tenho tempo de olhar para o que está dando errado. Esse mês eu não tenho tempo de olhar para as ameaças. Esse mês eu não tenho tempo de olhar para os deslizes. Porque eu estou sendo coerente com a minha frase: esse mês vai ser o melhor mês da história dos meus negócios, da história do meu trabalho, da história da minha saúde, da história dos meus planos, da história da minha família. Entende? Quando busca esse tipo de coerência, além do universo se rearranjar para facilitar essas coisas com você, você fica fortalecido, você fica fortalecida. Não interessa o que aconteça, você fala: eu estou no caminho certo porque eu estou sendo coerente com aquilo que eu quero. O que eu estou fazendo está me aproximando daquilo que eu quero. Correto? Então, esse tipo de coerência, cuja raiz, repito, é a coragem, precisa estar mais presente nos dias que a gente vive. Porque quem faz isso é quem prospera e prospera com força. Beleza?